Eu vou falar hoje sobre ego. Antes de eu começar a falar, vou pedir que você dê um like no vídeo, porque é um assunto muito legal. E se você não se inscreveu ainda na página, se inscreve aqui embaixo para você receber as notificações dos vídeos que estão por vir. Ego é uma coisa que as pessoas acham que é uma palavra ruim, né? Todo mundo quando fala ego fica pensando, ego, uma coisa ruim, é ego. Não, ego não é ruim em si. Ego é o que permite com que as pessoas tenham uma relação, por exemplo. É a noção de individualidade, a noção de eu. Então, se eu não tivesse na minha estrutura psíquica uma noção de ego, eu não ia perceber que eu sou diferente de você. A gente ia achar que a gente é a mesma coisa e não ia ter relação entre nós dois. Eu ia achar que eu sou tu ia achar que tu é eu e a gente ia achar que a gente é a mesma coisa, então não tem por que ter uma relação entre coisas que têm a mesma coisa. Deu de mear? Obrigado. Então, o ego não é uma coisa ruim. O ego é o que cisa o ser humano, que faz com que ele perceba que ele não é outra pessoa, e sim que ele vai até esse dedo aqui e que a partir desse dedo aqui não é mais ele. Então o ego é uma coisa de boa, não tem nada ruim com o ego. O que as pessoas entendem como uma coisa ruim do ego é a doença do ego, é o egoísmo. Quando a pessoa ela supervaloriza a existência dela frente a todos os outros mortais. Então, ela é muito mais importante, ela é muito melhor, ela está acima dos outros. Então, por isso, ela pensa nela antes de todas as outras coisas. Então, é uma pessoa que é egoísta, é a pessoa que não vai ter compaixão, por exemplo. Ela não vai pensar no outro como se fosse ela, porque o outro não tem como ser ela, porque ela é muito melhor do que o outro, entendeu? A doença do ego é uma coisa muito ruim, realmente. E quem mais sofre é a pessoa que é egoísta, porque ela não percebe que a nobreza das coisas e o passo à frente em direção da espiritualidade e de uma evolução como ser humano é tu ver que tu depende dos outros. Teve um caso que aconteceu comigo no começo agora de 2018, que eu estava surfando e bati a cabeça num banco de areia e quase fiquei paraplégico, quase parei de caminhar. No momento ali eu não conseguia me mexer. Se não fosse as outras pessoas estarem ali naquela praia, entrarem no mar para me socorrer, eu não estaria aqui hoje. Eu não tenho como não entender que sem os outros eu não sou nada. Então, para você que é egoísta, sem os outros, sem as outras pessoas que estão à sua volta, olhando para você e identificando você como também um ser humano, sem essas pessoas, você não é nada. Nada, absolutamente nada. Você não existe se essas pessoas não existirem. E se você perceber isso, que você depende das outras pessoas, a sua vida vai ficar muito mais colorida e brilhante, você vai parar de competir com todo mundo para ser o melhor de todos. Porque, na verdade, isso é uma concorrência que você faz dentro da sua própria cabecinha, um joguinho mental que você fica o tempo todo competindo você com você mesmo, com as pessoas que estão próximas de você, para ser melhor ainda do que todo mundo. A percepção que está totalmente descolada do egoísmo, daquela pessoa que bota a persona dela, a individualidade dela acima de todos os outros réis mortais, é a compaixão. Então a gente tem o egoísta e a gente tem a pessoa que pensa nos outros. Nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Pode ser uma pessoa que tem noção de ego. Eu sei que eu começo aqui e acabo aqui. Este corpo, esta consciência começa aqui e acaba aqui. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma consciência coletiva também que vai permitir com que eu me relacione com os outros de forma muito mais afetuosa, muito mais com paixão e muito menos competitividade e querendo ver quem é melhor do que o outro. Essa é uma reflexão muito positiva, porque sem os outros, você e eu não somos absolutamente nada, porque o observador, algo depende de ser percebido para existir. Então, se ninguém percebe você, se você não está interagindo com nada, você não existe, entendeu? Então, na verdade, você só consegue existir por causa dos outros. Então, seja grato aos outros. Coloque a sua consciência percebendo que os outros são muito mais importantes do que você provar para os outros que você é melhor do que eles. Esse vídeo, na verdade, é para a gente refletir um pouquinho sobre a questão do egoísmo
Porque o ego é uma coisa normal, o ego é uma estrutura psíquica que é vital para que a gente possa se relacionar como seres humanos. Mas a doença do ego que é colocar você acima de tudo e de todos. É você e Romário, lá em cima. Não tem mais nada. Eu amo Romário, tá? Tô brincando. E... enfim, é isso. Acho que vocês entenderam. O recado tá dado. Beijo.